Olá pessoal, me chamo Henrique Eduardo Souza. Venho trazer para vocês um conteúdo muito bacana que fala se inteligência artificial está realmente disponível para todos? Sim ou não? É possível aplicar IA ao meu negócio sem sabermos nada de inteligência artificial? Ao final dessa palestra, eu espero que vocês tenham já o discernimento suficiente para entender se você teria ou não condições de implementar inteligência artificial dentro do seu negócio. Legal? Então vou para a nossa agenda. Primeiro eu vou falar uma visão geral de inteligência artificial e machine learning, onde muita gente confunde inteligência artificial, machine learning, deep learning, não sabe diferenciar uma coisa da outra. Benefícios de se usar AI no code ou low code, como vocês acharem melhor. Como funciona um low code AI, um AutoML. Caramba, Henrique, quanta coisa diferente que eu nunca ouvi falar. Por isso que vocês estão aqui. Então a ideia é mostrar a diferença também entre um low code AI e um AutoML e perguntas ou projetos entregues que a gente tem aqui. Eu vou mostrar algumas demos que são projetos bem simplificados dentro do projeto que a gente já tem entregue com low code AI. Legal? Então vamos lá. Bora para a nossa apresentação. Espero que vocês gostem. Vem comigo. Pessoal, visão geral sobre machine learning. Então, quando a gente fala sobre machine learning e inteligência artificial, sempre fica aquela incógnita, né, na cabeça de todo mundo. A ideia da inteligência artificial nada mais é do que, Henrique, você ter ali uma esfera um pouco maior do que o machine learning, porque o machine learning está englobado na inteligência artificial. Então, ele é uma disciplina da inteligência artificial. A inteligência artificial nada mais é do que uma disciplina da ciência da computação, que nada mais, nada menos engloba a parte de aprendizado ou treinamento de algoritmos que resolvam algo do nosso lado do software. Então, um exemplo. Eu preciso treinar um algoritmo que atenda os meus clientes de uma forma que eles não fujam da empresa. Então, eu preciso entender qual é o motivo que leva os meus clientes a saírem da empresa, não serem mais meus clientes. Então, isso eu vou precisar do quê? Machine Learning. Porque eu vou precisar de um conjunto de dados que me mostrem a tendência dos clientes que eles têm a saírem da empresa por tais e tais motivos. E o que é o tal do Deep Learning? Deep Learning pode ser um sensor com uma câmera que fique analisando defeitos em peças que são fabricadas na sua linha de produção. Tudo isso através de redes neurais que você treinou para validar ali um determinado defeito ou determinado problema que você tenha na sua linha de produção. Outro exemplo com Deep Learning, eu tenho uma câmera que eu valido se o meu funcionário, para entrar naquela máquina, ele está portando os itens de EPIs necessários para entrar ali e fazer determinada manutenção, isso também seria dentro de Deep Learning, porque eu tenho uma visão computacional que identifica o capacete, luva, óculos, protetor auricular, tudo isso dentro do meu Deep Learning. Legal, pessoal? Eu espero que vocês já saibam diferenciar o que é uma coisa e o que é outra para o seu negócio, para não falar que é tudo inteligência artificial ou que é tudo machine learning. Legal? Então bora lá. E quais são os principais benefícios, Henrique, que essas soluções de inteligência artificial trazem para o meu negócio? Vou falar de alguns. Primeiro, quem aí já teve problemas com um time de cientistas de dados que não conseguiam entender o seu negócio? Eu tive muito. Então, até os caras entenderem o negócio foram alguns meses. Então, o que eu consegui fazer através do nosso no-code ou low-code com soluções de AI? Simplesmente, pessoal, a gente consegue implementar ali facilidades para o negócio, onde através de dados que o próprio negócio já conhece, ele consegue imputar valores e sair com resultados. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, do mais simples possível. Eu tenho um parque muito próximo aqui da minha casa e todo final de semana o parque fica lotado quando está calor. E eu preciso descobrir quantas bicicletas eu preciso alugar naquele parque no final de semana de sol, que eu sei que domingo agora vai fazer muito sol, e eu preciso colocar um número de pessoas para atender essa quantidade de visitantes e o número de bicicletas que atendam todo mundo, para eu não ficar nem com muita bicicleta lá sobrando, nem com muita bicicleta faltando. Então, a minha ideia é que eu entregue um número para essa galera. O meu time de negócio, que cuida do meu negócio, que está lá toda semana fazendo entregando as bicicletas, eles sabem como isso funciona, mas eles não sabem fazer isso. Os cientistas de dados, eles não têm a menor ideia. Muitos nem sabem andar de bicicleta. Tô brincando, tá? Mas a ideia é que eles
entendendo a minha situação e entendendo, já tendo um mecanismo que faça um aproximado, o que o cientista de dados vai fazer? Vai pegar o resultado que esse no-code ou low-code já gerou e trabalhar em cima desse resultado para tentar dar um improve ou melhorar ele. Então, a ideia do no-code AI, simplesmente no seu negócio, ele junta o seu negócio com os cientistas de dados de uma forma muito mais rápida. E outro ponto, seus projetos eles nascem até 90% mais rápido. 90%? Sim, 90%. Porque uma vez que eu não tenho todo um estudo de negócio por trás, que o meu negócio já conhece o que ele precisa fazer, já tem uma ferramenta que entrega para ele um número aproximado, não tão trabalhado quanto um cientista de dados vai fazer, já é uma boa parte da caminhada, pessoal. E um outro ponto, obviamente, como não posso falar, muito mais dinheiro você vai economizar nesse processo. Ah, mas ferramentas não são muito caras. Algumas, outras nem tanto. A grande maioria dos provedores de nuvem hoje te entregam ferramentas desse tipo, porém, você só vai pagar pelo tempo de treino, ou seja, o tempo que você roda a infraestrutura da Microsoft, da AWS, ou da Google, ou até mesmo da IBM, você estará pagando por esse tempo. Outras ferramentas, como o DataRobot, por exemplo, que é uma ferramenta onde você paga antecipado e você tem um pedaço de infraestrutura para você rodar o que você quiser, também são ferramentas de prateleira que você consegue usar e eu não preciso especificamente de cientistas de dados. Eu preciso de pessoas que entendam os dados que eles vão trabalhar, né? Não adianta você colocar uma ferramenta na mão de quem não sabe manusear, que não vai sair nada. Legal, pessoal. E o que é um low-code AI ou codeless AI, como eu já ouvi também aí por fora, né? Nada mais, nada menos do que uma ferramenta onde você traga inputs para ele e ele te entregue resultados. Então, toda a mecânica interna aqui do meio fica por conta ou do provedor de nuvem ou até mesmo do parceiro que você fechou que te entrega esses dados. Eu entro com o dado e ele me sai com um número. Então, eu entro com a ideia do meu dataset e ele me entrega um número. Então, qual que é a vantagem de utilizar isso? Que em muitos casos, um low-code AI, eu posso montar baseado em workflows. Então, por exemplo, no meio do meu fluxo de negócio, eu consigo colocar uma perninha que seja algo voltado à inteligência artificial, como eu vou mostrar para vocês. Um exemplo, tá? Eu recebo as faturas da minha empresa por e-mail. E eu tenho um departamento que recebe essa fatura, abre e lança lá no SAP. E aí, nenhum problema. O que eu posso fazer com Low Code AI? Ah, eu vou conectar na minha caixa de e-mail, alguém vai mandar a fatura, eu vou receber, vou abrir, vou ler se essa fatura está de acordo, vou passar por um algoritmo de machine learning que valida se for uma fatura de telefone, se ela está de acordo com o contrato, se não, já respondo ou mando um e-mail para alguém, não deixando essa fatura para pagar. E se está tudo ok, eu já lanço isso automaticamente no SAP com zero código. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente faria isso no final, tá? Então essa é uma ideia de um low-code AI. E por que isso é importante para as empresas? Porque como eu mesmo falei aqui, eu trago muita velocidade para o negócio, eu dou autonomia para o seu time de negócio para que ele consiga trabalhar de maneira mais autônoma fora da TI com processos de negócio que condizem somente a eles. Ah, Henrique, mas olhando no âmbito de TI isso é ruim, porque eu crio um Shadow IT e eu posso trazer problemas para minha TI. Sim, isso você cria com governança, não tem o que fazer. Mas você dando autonomia para o seu negócio, você consegue gerar resultados muito mais rápidos do que você deixar tudo na mão da TI. E a gente mesmo sabe, eu sou da TI, todo o processo entra numa burocracia muito grande. Uma vez que o projeto já chega quase pronto, é muito mais fácil de se fazer funcionar. Tranquilo? E o porquê que isso também é importante para as empresas, né? Porque hoje, galera, 83% das reuniões estratégicas que eu passo por comitês de início de ano, eu vejo que inteligência artificial está em todas. Então, quase todas as empresas têm algum processo que eles pretendem colocar inteligência artificial ou machine learning ou deep learning para resolver algum dos seus problemas. Mas eu tenho uma outra contrapartida. 74% dos meus profissionais hoje de mercado, eu tenho um déficit de 74% de profissionais do mercado para atender essa demanda. É um problema. Então, o Low Code AI ele traz também um acelerador para você,
Porque até você encontrar um profissional que se encaixe na sua empresa, pode demorar semanas. Então, hoje a gente está trabalhando na formação de mais pessoas. Algumas faculdades já têm curso de cientistas de dados, especificamente para isso, e cursos de inteligência artificial, que estão entregando mais profissionais no mercado, mas ainda não é o necessário. E o grande ponto é que a maioria dessas pessoas que se formam, que já são poucas, vão para instituições financeiras e ao redor do mundo. E é um ponto que eu sempre levanto atenção aqui, nesse slide, é quando a gente fala de cientistas de dados, ciência de dados, pessoal, ela é uma ciência. Então, ela demanda tempo de estudo. Então, quando eu for criar um planejamento para um time de projeto de cientistas de dados, eu jamais alocaria esse time 7, 8 horas por dia. Eu tenho que alocar ele metade do tempo, porque metade do tempo ele precisa descobrir coisas novas que melhorem o meu negócio, o que ele conhece do meu negócio. Então, isso é extremamente importante, porque cada milésimo que ele consegue aumentar na acurácia do seu algoritmo é dinheiro que você vai ganhar. Então, diferente de uma disciplina de software que eu preciso entregar cada vez mais, aqui quanto mais assertivo é o que eu entregue, é melhor, ok? Então vamos lá, como funciona, Henrique, esse low code, né? Porque o low code, pessoal, ele não é exclusivo para inteligência artificial. Vocês já devem ter escutado falar de várias ferramentas de low code. E como essas ferramentas funcionam, Henrique? Elas basicamente rodam através de disparo de eventos e cada uma das ações é uma sequência desses eventos. Então, vou dar 2 exemplos aqui. Um deles, alguém colocou uma fatura no Storage ou no Google Drive ou até mesmo no OneDrive, conecto nesses caras e faço um OCR para ver o texto que está escrito ali. Ou descrever uma imagem, por exemplo. Eu não quero que ninguém coloque fotos no meu Drive que sejam impróprias. Eu posso rodar aqui toda foto que colocar no Drive da empresa, vai rodar e se a foto for imprópria eu excluo. Então, se tiver algum conteúdo impróprio, como nudez, eu excluo. Então, isso eu já consigo fazer de forma rápida todas as caixinhas aqui. E o que são os eventos? São esses caras aqui, ó. Você está vendo que quando um blob for adicionado ou modificado, quando uma mensagem HTTP for enviada, então nesse segundo caso, essa segunda setinha amarela que eu coloquei ali embaixo, o que eu estou fazendo, né? Eu estou recebendo uma mensagem HTTP, estou fazendo uma leitura OCR, pode ser qualquer coisa ali, uma fatura, ou até mesmo um crachá. Salvo esse dado que eu li dessa fatura em um banco de dados e depois eu envio uma aprovação por e-mail. Posso usar esse fluxo aí, por exemplo. Olha, eu vou mandar uma fatura para você de cobrança. Ó, beleza. Vou analisar, vou verificar se o conteúdo dessa fatura está de acordo com o nosso contrato. Com o nosso contrato está de acordo, sim. Eu mando para a aprovação do financeiro já pagar a sua fatura. Tudo automatizado. Alguém do financeiro deu um ok, esse fluxo continua, faz a aprovação e já coloca na fila de pagamento. Isso é low code, pessoal. E esses caracteres que você está vendo ali de OCR são os pontinhos de AI que eu coloquei no meio do nosso low code. Tranquilo? Então a ideia do low code AI é basicamente isso. E o low code também. Como funciona o tal do AutoML? O AutoML já é um pouquinho mais complexo. Você está vendo que o usuário colocou dados ali de input, né? Então o usuário imputou dados que fazem ao nosso negócio de bicicleta, pensando ali, coloquei as últimas planilhas que eu tenho ali de aluguel de bikes. Eu tenho lá os últimos 12 meses de planilha de aluguel de bikes. Legal. Então o que eu preciso? Eu preciso de uma métrica. Qual que é a minha métrica? Cara, vai ter... De novo, eu quero saber o aluguel de quantidade total que eu vou alugar. Legal. Baseado em quê? Tempo, época do ano, se é mês de pagamento, se não é, se tá sol, se não tá temperatura, umidade. Então, uma série de valores eu consigo trabalhar em cima desses caras e jogar esses dados para frente. O meu AutoML, o que ele faz? Ele, baseado nos algoritmos de mercado, ele sai fazendo uma espécie de mata-mata, onde ele compara custo, ele compara um percentual de erro que eu posso deixar ali, o mínimo e o máximo, e o quanto eu quero de precisão desse cara. Quanto maior a minha acurácia ou a minha precisão, o que vai acontecer? Mais tempo vai demorar esse treino. Então, é aqui que eu pago o AutoML, nesse momento do treino do meu Machine Learning. Então, beleza, ele fez o treino e te devolveu um resultado.
Nesse resultado, ele te devolveu uma pontuação. E essa pontuação é o meu score baseado em quê? Em todas as minhas métricas que eu passei, o que me devolveu menor custo e o melhor resultado baseado no meu erro, que eu determinei ali um parâmetro de erro, e próximo dos meus resultados que eu já tinha antigamente, né? Então, por exemplo, eu já sei que num domingo de sol, no dia 5, eu alugo 1.000 bikes. Porque eu tenho já os meus 12 meses que foram assim, né? Então, basicamente, ele me entregou aqueles dados. E o mais legal do AutoML é que, além disso, eu consigo ainda hospedar esse cara e transformar esse modelo em uma API. Então, qualquer outro sistema, sem saber o que se passa, manda um conjunto de dados e ele te fala, olha, se você quiser alugar bicicletas naquele parque, no domingo você vai precisar de pelo menos 500 bicicletas. E aí você vai conseguindo entregar dados e volumes muito mais rápido. Então, lembra-se lá atrás que a gente comentou de 90% do tempo, eu já entrego todo o seu modelo, todo o seu machine learning em algumas, não vou dizer horas, né? Porque só o treino demora às vezes 2, 3 dias de treinamento para te entregar o melhor resultado. Obviamente, se eu colocar parâmetros muito baixinhos, o treino é bem rápido. E determinar um treino pequeno, mas outro ponto, a contrapartida disso é o resultado do seu treino vai ser muito ruim. Então, galera, simplesmente a ideia do AutoML é que você entre com dados e ele te entregue resultados comparativos e assim eu implemente o melhor deles para o meu negócio. Legal? E como é que tá esse negócio de AutoML low code no Brasil? Eu peguei tendências aqui no Brasil e comparei. Então, o que eu tenho de no code ML? O que é no code ML, Henrique? Boa coisa que o Google colocou aqui para nós. No code ML eu só entrego os dados e ele tem uma série de algoritmos de mercado já utilizados no mundo inteiro. Eles me entregam. O que você quer fazer com esses dados? Ah, eu quero fazer um processo de retenção, quero ver a quantidade de aluguel, quero ver preço médio. Ele já tem todos esses caras. Eu só jogo o dado e ele me fala, as melhores variáveis são essas. Então, no Code ML é algo bem interessante também. Para quando você tem um time que não sabe absolutamente e nem sabe do seu negócio, você vai acreditar que o problema pode ser até o que vocês pensam. Como assim, Henrique? Eu vou dar um exemplo, tá? Essas empresas que têm abertura de cancela, que você coloca uma tag dentro do carro, eles acreditavam, o time de negócio, tá? Acreditava que o problema da retenção do cliente, do churn, era o que, Henrique? Era a falha. Então, quando o cliente falhava, ficava parado lá na cancela, ele cancelava. Não era isso. Então, rodando um no-code ML, a gente identificou que o maior problema que eu tinha era a cobrança. Então, quando o cara não era cobrado, ou quando ele era cobrado de forma indevida, era onde ele saía, porque gerava desconfiança. O cara ter o serviço que não funcionou no dia, tudo bem. Não era o menor nível de cancelamento, era esse problema. Então, às vezes, o seu negócio tem uma impressão que o no-code ML corrige para você, que os cientistas de dados também corrigiria, baseado no AutoML, e o machine learning tradicional hoje em dia, aqui no Brasil, ele está um pouquinho à frente do que a gente tem aqui no AutoML. Por quê, Henrique? Porque quem mais usa hoje machine learning no Brasil são empresas financeiras. Então, esses caras estão formando os melhores, ou tendo ali muita gente que trabalha com machine learning. Por isso esse número está elevado. Senão, a gente teria um número bem menor. Então, hoje, boa parte das empresas de produto, elas têm um time bem pequeno de TI. Obviamente, acaba sobrando para o negócio essa parte do AutoML. Então, também é um compositor aqui no Brasil. Outro ponto importante aqui é o AutoML no mundo. Se eu for olhar ali, já tem no Code ML aparecendo nas trends, né? A parte de Machine Learning com mais gente formada no mundo, porque mundialmente eu tenho boas faculdades ao redor do mundo que também trabalham com esse tema de Machine Learning, mas eu também tenho um AutoML muito forte. Então, é uma tendência para todos os negócios, né? Que eu trabalhe com as duas partes, que eu coloque também AutoML e defenda também o meu Machine Learning. Por quê? Eu traciono os projetos com AutoML e deixo eles melhores, dou superpoderes a eles com Machine Learning tradicional. E o No-Code ML ele me traz ali para estudos. Eu gosto bastante do No-Code ML para dar uma primeira visão para um time de negócio que não conhece nada de Machine Learning.
Mas se eu já tenho alguma expertise com dados, já tenho alguma expertise com machine learning, em alguma pessoa do time, eu trago um AutoML para mostrar a eficiência disso para o meu time de negócio. Tranquilo? E eu tenho algumas diferenças básicas entre AutoML e Low Code AI. O meu AutoML, pessoal, como eu já deixei bem claro, ele é muito eficiente para o seu time de cientistas de dados ou para pessoas que conheçam os dados. Porque se eu colocar qualquer pessoa olhando para um AutoML, a tendência é que não saia nada. Já o Low Code AI, ele serve para todos os outros tipos de nossos, tanto desenvolvedores quanto usuários de negócio. E aí eu entro nesse patamar aqui, ó, No Code ML, onde eu trabalho com No Code ML, eu consigo colocar tanto o desenvolvedor tradicional quanto o nosso usuário final, né? Que aí fica muito claro o que ele vai entregar e aí fica mais fácil de tracionar isso para um cientista de dados. Outro ponto legal foram alguns projetos. Então eu vou colocar aqui uma automação de pagamento que eu vou mostrar para vocês. Peguei uma fatura da internet, tá, para trabalhar com isso. Então, faça um web scraping, que vai lá no site da Enel ou do fornecedor de gás ou de energia que você tem. Baixa essa fatura. Salvo isso dentro de um storage account ou dentro de um armazenamento de S3, por exemplo, que dispara um gatilho para mim. Esse gatilho, nesse mesmo low code, ele vai bater no Form Recognizer, que é um serviço cognitivo. Salvo isso num JSON, a saída desse cara dentro de um Cosmos DB que dispara uma outra trigger para uma function app que recebe esse cara e salva no SAP a fatura para pagamento. Lógico, tem alguns processos de validação aí no meio que são bem interessantes, mas funciona muito bem. E hoje a gente já está atendendo 100% do fluxo automatizado. E eu não estou falando do Brasil, estou falando de outros países, que as faturas muitas vezes são até mais complexas e muito mais mal formatadas que as nossas. E o negócio funcionou muito bem. Então a minha ideia é mostrar essa demo para vocês e a gente encerrar por aqui também com essa demonstração. Legal? E para encerrar, muito obrigado. Mas antes, ou melhor, vou colocar as demos agora para a gente visualizar. Legal? Bom demais, pessoal. Então a ideia aqui é criar um aplicativo lógico onde eu consiga diagnosticar que é uma fatura, ou seja, eu tenho aqui, eu já coloquei aqui um storage account para evitar o tempo de criação, né? Já subi aqui uma fatura para gente. E uma fatura da NET, que eu peguei na internet, tá, pessoal? Não sei como eles tratam isso, questão de LGPD. Tá aqui, ó, o valor tá R$ 65,32 de Netphone. Total do NetVirtual tá aqui. O total do Netphone. Total da fatura. Então, por exemplo, eu tinha que procurar isso dentro da fatura, né? Porque isso vai virar um JSON e no final das contas a gente teria que tratar esse valor. Mas vamos lá, vamos tratar de alguma forma individualmente aqui alguns casos, legal? Então, o meu container já está aqui, ou seja, o meu storage account. Eu só vou apenas criar aqui o Logic App, que é o nosso low code. Tá aqui, create um Logic App. Chama esse cara aqui de app, fatura, congresso. Deixa ele consumo, ou seja, eu pago só pelo uso. Pago por conector que eu estou usando e por execução também. Isso é bem legal. Consegue ter um custo bem assertivo, aproximado, sabendo a quantidade de faturas ou de contas que você trabalha ali por mês, né? Então, isso é bem legal. Ajuda bastante nossa vida. Ele criar aqui, legal, criado. Bora para ele aqui. Esse cara, eu acho bacana que é quando algo caiu lá no meu storage. Então, beleza, vamos dar aqui um blank. Hoje, exclusivamente, está com alguns probleminhas ali em alguns conectores. Vou colocar ele aqui, ó.
Quando um blob for adicionado e modificado, ou modificado, né? Vou aceitar esse cara aqui. Já está conectado com o meu blob, então já fiz essa conexão anteriormente. Quando cair alguma coisa em faturas, quero uma por vez para eu processar. Então eu defino um tempo, se você quiser definir uma vez por dia, 2 vezes ao dia, você que define aqui a periodicidade que você quer. Como eu quero algo rápido, eu vou colocar algo de 15 segundos. Legal. Então o próximo serviço que eu vou usar é o analisar invoices. Que aqui é o Form Recognizer. Analisar o que? Eu posso pegar cartão, aqueles cartões de visita, posso trabalhar com um form meu customizado, que é um RG, uma habilitação, passar a analisar um layout ou analisar uma invoice, uma cobrança, um pagamento. E aqui eu vou colocar exatamente qual que é o path, né? Como o path desse cara eu sei como ele vem um pouquinho diferente trabalhado, né? Então a gente precisa fazer um concat. Tem aqui uma expressão, né? Então toda a parte de expressão, olha que coisa difícil, pessoal. Faz aqui um concat onde você vai trabalhar com o path da trigger, né, do gatilho, e o endereço onde está o seu storage. Simples assim. Feito isso, tá aqui. Só garantir que a minha trigger tá beleza. Então, volta aqui. Eu quero o path dessa trigger. Volta aqui, ó. Valida se o path tá ok. Aí, bonitinho. Tem o update, tá aqui. Legal. Feito isso, galera, eu quero mandar um e-mail. Eu quero mandar um e-mail para mim mesmo, que é send e-mail, com os dados da fatura que eu tenho que pagar. Então, vou mandar um e-mail aqui com alguns dados da fatura. Então, por exemplo, vou mandar para o meu e-mail pessoal. Legal. E qual que é o assunto? Fatura. Quem que é o provedor? O provedor é o vendor, né? Vamos pegar aqui o vendor. Vendor name. Vendor name. Vendor name field. Se eu jogar o vendor name field, ele vai fazer aqui um for each, galera. Por que, Henrique? Porque ele traz aqui um JSON, galera. Então, vou pegar aqui o vendor name agora. Eu consigo pegar o vendor name texto. Vamos apagar aqui o meu for each. Vou jogar o for each como document results. Legal. Agora sim, consigo pegar o vendor name. Vendor name field. Quero pagar aqui, fatura tal. E vou colocar aqui o seu fator net. Vamos pôr aqui de novo, que é a fatura da net, né? Vou pegar aqui o seu vendor name. Net phone. Não sei se é o net phone ou net virtual, mas vamos ver aqui o total. Total da invoice. Total com taxas. Total com taxas. Vamos jogar esse aqui. Tudo bem. Jogo ele aqui com prioridade alta. E tá tudo certo. Legal. Salvo. Salvei. E vou movimentar o arquivo para o storage. Vamos voltar aqui na home. Entra aqui no storage. Abro o container. De faturas. Já tem uma aqui, ó. Vou remover. E vou fazer ela de novo. Fatura da net. Update. Legal, ela caiu aqui. Vamos olhar o nosso app fatura. Ele tem um histórico de execuções aqui, ó. Está executando. E aqui eu consigo acompanhar o fluxo de execução desse cara. Na sequência eu já abro o meu e-mail aqui. Pra ver se eu já recebi isso certinho. Vamos lá, tá aqui ainda executando. Um refresh aqui, ó.
Oi. Só não vieram os dados que eu esperava aqui, ó. Veio tudo vazio. E aí eu consigo olhar o JSON para ver o que que eu fiz de errado, né? Ele já vai corrigir aqui, ó. Então, o que que eu tenho? Read Results, Page Results, Document Results. Então, olhando aqui a fatura, se eu olhar o e-mail aqui, ó, veio o quê? Fatura da NET, mas ele não conseguiu pegar o valor do Netphone. Tudo bem, vamos olhar por quê. Customer Address, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a fonte. Customer Address, tá beleza. Customer Recipient, Customer ID, Customer Name, Invoice Date, Invoice ID, Invoice Total. 65,44. Ele trouxe isso aqui, ó. Vamos procurar por esse valor, 135,40. Ó, 135. Ele não achou esse valor total da fatura. Ele achou os 65. Não tem problema. Eu teria que fazer as duas somas aqui, 65,44, para chegar no valor, ó. Tá no invoice total. Então, dentro do meu serviço aqui, eu teria que fazer algumas adaptações e corrigi-lo. Não tem problema algum. A gente volta aqui e pega de novo o campo. Invoice total aqui. Invoice total, field contexto. Aqui ele traz o número. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Vou salvar de novo. Volto aqui no nosso... Vê se que está salvo, tá ok. Volto no storage. Container. Faturas. Vou jogar por cima, tá? Posso vir aqui, pegar por cima. Override e beleza. Sobrescreveu. Volto aqui no nossa aplicação. Visualiza. Porque ele startou já. No start você dá uma roubadinha aqui, dá uma acelerada. Agora rodou. Vamos ver? Tá analisando aqui. Demora alguns segundos, ó. Demorou 14 segundos, ele já foi. Ele tem todo o fluxo de envio de e-mail agora, também é rapidinho. Ele enviar o e-mail aqui, dá um refresh, vamos ver. Chegou. Agora sim, né? Chegou o 6544, mas sem divisão de vírgula, nada disso. Mas galera, vocês viram que simples, eu fiz um fluxo rápido só para ele descrever o que já estava na fatura. Se eu quisesse trazer mais coisas aqui, trabalhar esse JSON, ele traria isso. Ele gera um texto aqui gigantesco. Então, se eu não trabalhar só o conteúdo lido, eu consigo pegar a fatura e treinar isso, né? Então, dá para treinar essa fatura e trazer mais detalhes. Ó, tem ligações locais, eu consigo até fazer cada ligação para saber quanto foi para cada número que ele ligou. Então, tudo isso você conseguiria trabalhar, mas obviamente que daria bastante trabalho de mapear toda essa fatura aqui. Então, tudo isso eu conseguiria pegar, todos os números e tal. Então, todos esses pontos aqui a gente consegue trabalhar com esse cara. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é muito mais rápido do que você construir algo do zero, né? Outro cara que eu montei aqui para vocês também foi fazer um OCR, né? Esse daqui eu já fiz alguns testes, inclusive. E o que esse cara faz? Eu mando uma requisição com uma foto, onde está o URL de qualquer foto. Ele faz um OCR e mandaria para mim um e-mail com o texto da OCR com a imagem. Vamos fazer um teste aqui para vocês verem que bacana? Eu peguei primeiro aqui de uma imagem que está aqui dentro de um blob, onde eu tenho, e eu vou mandar para esse cara. Recebeu. Aqui ele gera uma URL para você, tá, pessoal? Recebeu, deve ter processado já. Já processou. E eu já vou olhar aqui no meu e-mail. Vamos lá. Tá aqui o e-mail. Ó, Microsoft Certified AI Fundamentos curso completo com certificado. Se você clicar aqui, provavelmente faltou o ponto, ficou com espaço, né? PNG.
Deve ter ficado com espaço aqui, ó. Olha que coisa. Eu teria que ter o endereço certinho aqui, ó. Curso meu. Quem quiser, YouTube de graça. Tá lá. Eu vou pegar algum outro cara na internet aqui como um bilhete. Olha que legal. Vou pegar um bilhete qualquer aqui, ó. Então, pegando um bilhete do primeiro ano, copiar o endereço da imagem. Vamos pegar aqui. Aqui, ó. Endereço bonitinho da imagem, do bilhete. Vamos voltar aqui no Postman. Só vou colocar aqui no meu corpo da mensagem a URL. Aceitou. Volto aqui no meu e-mail. Ó. Processou, já chegou. Minha mãe. Mamãe, saí com a minha tia Fernanda para visitar a vovó que está de aniversário hoje. Volto na hora do almoço. Abraços, Tina. De clicar aqui, mamãe, saí com a minha tia Fernanda para visitar a vovó que estará de aniversário hoje. Volto na hora do almoço. Lindo demais, né? Então, esses exemplos, pessoal, são todos que a ideia da inteligência artificial pode facilitar na empresa de vocês e o quanto isso traria de ganho no dia a dia. Legal? Forte abraço, obrigado, espero que vocês tenham gostado e bom evento a todos.